Meu amigo, eu acabei de assistir agora os bastidores da nossa vitória e da nossa classificação para as quartas de final em cima da Inter de Milão. Já está disponível no YouTube, no canal da Flu TV. Eu me emocionei, cara. Que história incrível do Thiago Silva. Cara, como que esse grupo ele tá unido no propósito de realmente fazer história. Caramba, o Tricolor chegando pro segundo conteúdo dessa quarta-feira, desse dia 2, tá? E olha, coisas especiais demais que eu vou te trazer aqui nesse vídeo. Sem contar que a gente vai falar para vocês um pouco como que o Al Hilal, ele jogou alguns dos seus jogos e principalmente para poder a gente, sabe, preparar bem. Claro que eu vou trazer aqui uma ideia e o Renato Gaúcho, ele é expert nessa ideia para poder preparar o melhor Fluminense para a gente avançar para a tão sonhada semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Depois da vinheta, sai daí não, vem comigo. Fala, torcida Tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria estar diante da presença de todos vocês, beleza? Bom, já quero só lembrar para poder vocês me fortalecerem, não esquece do like não, da inscrição que é muito importante, do comentário e também do seu compartilhamento nas tuas redes sociais. Beleza pura? Gente, a FIFA, ela escolheu a seleção das oitavas de final. Eu vou começar te dando essa primeira notícia. Vou colocar para vocês aqui agora o campinho aqui na tela aqui, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Vou falar para vocês aí quem tá nessa seleção da oitavas de final da FIFA. O goleiro é o Bono, goleiro do Al Hilal, tá? Atenção nesse cara que agarra demais também. O lateral direito é o James, né, do Chelsea, que marcou o gol contra o Benfica. O zagueiro é o Koulibaly, também do Al Hilal, junto com o Ignácio do nosso Flusão, que fez uma grande partida. E na lateral esquerda, Piquerez, do Palmeiras, junto com Richard Rios, João Neves, que Paris Saint-Germain, e John Arias, também está na seleção da oitavas de final. O ataque é Marcos Leonardo, do Al Hilal, Guirassy, do Borussia Dortmund, e o Harry Kane. Todos eles meteram 2 gols na oitava de final. E o técnico da oitavas de final que a FIFA escolheu é Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Meu amigo, a gente tem 3 integrantes do nosso Fluminense: Ignácio, John Arias e o técnico é Renato Gaúcho. E eles também têm 2 jogadores lá, 3 jogadores do Al Hilal, né? O goleiro, o Koulibaly, que é o zagueiro, e o atacante Marcos Leonardo. Então, né, tá empatado aí. Vai ser um grande duelo na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Eu, cara, já tô ansioso, mas vou tentar me manter tranquilo porque vai ser um grande jogo e eu espero que o nosso Flusão possa, sabe, encontrar o melhor caminho para poder a gente buscar essa classificação, beleza? Deixa eu te trazer aqui agora uma publicação muito especial da FIFA. Não é da Globo, não é da Libertadores, da Comebol, não é. É uma publicação da FIFA. E cara, o mundo inteiro está vendo o nosso Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA. O Super Mundial de Clubes da FIFA, o primeiro da história. Olha essa imagem aí. Por essa imagem, a FIFA publica os 8 melhores clubes, né, nas quartas de final. E aí você percebe que o Thiago Silva foi colocado pela FIFA por estar encabeçando essa foto bem na frente, onde a gente pode ver muito bem, nitidamente, a nossa camisa, o nosso escudo, onde a gente pode ver realmente, assim, sabe, a nossa visibilidade, que essa competição, que a FIFA também nessa postagem, ela dá ao nosso Fluminense. Todo mundo hoje pergunta, que time é esse? Da onde é? Como é que funciona? O que é isso? Muito prazer. Nós somos do Rio de Janeiro, cidade de praia e carnaval. Nascido lá em Laranjeiras. Fluminense é um sentimento sem igual. Ah, moleque! Coisa linda demais, cara.
Cara, que bastidores espetacular do nosso Flusão nessa vitória por 2-0, sabe? Vitória incontestável, vitória com autoridade, merecida, e foi até de pouco, em cima da Inter de Milão. Vencemos e convencemos o campeão, o vice-campeão da Champions League. Essa é a grande verdade. Mas, gente, vamos ao que interessa. Sexta-feira tem decisão. Sexta-feira é mais uma pedreira, é mais uma batalha. E não vamos pôr na nossa mente que o fato de o Al Hilal ter eliminado o Manchester City foi melhor para o Fluminense, porque o City iria pressionar. Então é fácil do Fluminense bater o Al Hilal? O Fluminense é favorito? Calma. Sandália da simplicidade. Pés no chão. Humildade. Se tem uma coisa que está nos proporcionando a subir um degrau por vez, é a humildade. É o estar junto todo mundo pelo mesmo propósito, em família, em grupo. Então, quero dizer para vocês que o Al Hilal, eles fizeram 4 jogos, como o nosso Fluminense também fizeram 4 jogos. E eles têm praticamente os mesmos números que o nosso. São 2 vitórias e 2 empates. Empataram contra o Real Madrid, empataram contra o Red Bull Salzburg. Venceram o Pachuca, do John Kennedy, né? E venceram agora por 4-3 o Manchester City. E agora a gente vai duelar nas quartas de final. O time base, eu quero trazer para vocês o time base do Al Hilal. Eles têm 2 desfalques importantíssimos para o restante da Copa do Mundo. Só que, como é um clube rico, um clube bilionário, o dono de lá é um sheik. Só para vocês terem uma ideia, com a classificação para as quartas de final, vencendo o Manchester City, o sheik abriu os cofres e deu um bicho, deu uma premiação gordíssima a cada jogador do Al Hilal. Sabe quanto cada jogador embolsou nessa classificação? Nessa vitória do Al Hilal sobre o Manchester City? Olha aqui, ó. 2.900.000 reais cada atleta. Meu irmão, nosso Fluminense não tem condições de fazer um negócio desse. Mas o Fluminense deu premiação também pela vitória em cima da Inter de Milão. Só não é divulgado quanto que foi dado. Mas lá eles têm um sheik que jorra dinheiro, é petrodólar. Então, meus amigos, a gente sabe que a gente vai ter um grande desafio pela frente na próxima sexta-feira. E o time principal deles começa, igual o nosso, por um excelente goleiro. Olho nesse cara. Bono é o goleiro do Al Hilal. Lateral direito, João Cancelo. Muito conhecido também do mundo do futebol, mercado europeu. O lateral esquerdo é o Tambakit. Ou o Arbi, né? Esse pode jogar um ou outro. Koulibaly, zagueiraço, meteu gol contra o Manchester City. E na lateral esquerda, Renan Lodge, brasileiro. Jogou no Atlético Paranaense, jogou no Atlético de Madrid e agora tá lá no Al Hilal. Rubem Neves, cara, esse cara é o motor do meio de campo deles. A gente tem que encontrar um jeito de paralisar esse camarada, porque tudo passa pelo pé dele. Mais na frente tem o Aldassari, tá? É um dos Aldassari, mas daqui a pouco eu vou te falar o que aconteceu aqui com o outro. Tem um brasileiro, Malcolm, tem o Militrovic, esse cara aqui é perigoso pra caramba. Tem o Cano, é um outro Cano deles lá. E tem o atacante Marcos Leonardo, que meteu 2 gols contra o Manchester City. E o técnico deles é o Simone Inzaghi, ex-treinador da Inter de Milão. O que acontece? A gente precisa ser muito eficaz, ser muito eficiente, como a gente foi contra a Inter de Milão. Para vazar o Bono, tem que vazar igual que a gente vazou o Sommer, que é um grande goleiro. Mas acredito que a gente junto, a gente pode, sabe, jogar muita bola, uma marcação bem ajustada para poder enfrentar o Al Hilal. Trazer para vocês que a formação principal do Al Hilal, ela é a 4-2-3-1. Eles jogam em conjunto, muita velocidade, sabe, muita versatilidade. Então tem que tomar cuidado que quando a gente for para o contra-ataque, para poder a gente não tomar um outro contra-ataque nas costas. Porque o Manchester City se lançou,
pressionando, porque é o jeito do City, mas tomou muito lançamento. E num dos contra-ataques, o Malcom fez o gol no início do segundo tempo. Iniciou o segundo tempo, estava 1-0 City. Eles empataram 1 minuto com o Marcos Leonardo e aos 7 minutos, se eu não estou enganado, viraram com o Malcom numa jogada de contra-ataque em velocidade. O Malcom corre demais e tem habilidade, tem inteligência, só tirou o Ederson para poder fazer o 2-1 para o Al Hilal. Depois, em seguida, o City não demorou muito tempo, empatou com o Haaland. Mas o jogo foi para a prorrogação e na prorrogação, Koulibaly e o Marcos Leonardo fizeram os dois e o Foden diminuiu para o Manchester City. Então, final 4-3 para o Al Hilal. Só que contra o Manchester City, eles mudaram o esquema. Eles foram para o 5-4-1 para povoar bem as duas linhas de trás para sair em velocidade. Essa era a proposta. Só que o natural deles é o 4-2-3-1. Foram assim nos 3 jogos da fase de grupos, contra Real Madrid, contra o Salzburg e contra também o Pachuca, tá? Claro que contra Real Madrid eles baixaram um pouco a linha para também explorar o contra-ataque, tá? E o Courtois salvou, porque o Al Hilal chegou com muito perigo para poder vencer o Real Madrid, o jogo foi 1-1. Então, meus amigos, o que acontece? Fagner, qual é a ideia que você imagina que o Renato vai propor contra o Al Hilal na sexta-feira? Para mim, a ideia será a mesma que foi contra a Inter de Milão, tá bom? Se tiver alguma mudança, né, sai um zagueiro para entrar mais um homem de meio de campo ou mais um atacante, isso aí é porque o Renato Gaúcho entende que é a melhor formação para jogar contra o Al Hilal. Eu, Fagner, ofereceria a bola para eles, mas assim, deixa eles criarem, para eles não terem o conforto do contra-ataque. Deixa eles criarem. Claro que a gente, quando tiver a bola, vai jogar a bola também, entendeu? Mas não vamos dar espaço para contra-ataque. Vamos jogar taticamente, bem postado. Não um pouco desorganizado taticamente, como é o City, como é, por exemplo, o Real Madrid, que tomaram contra-ataques, porque é um time perigoso. O Al Hilal é um time muito perigoso. E para mim, vai ser mais difícil vencer o Al Hilal do que foi vencer a Inter de Milão. Isso para mim tá óbvio e acho que para você também. Então a gente precisa ter muita atenção. Toda a atenção, quando você vai passando de fase, ela precisa ser triplicada, porque você tá mais perto do troféu. Você tá mais perto do título. Então, toda a atenção, ela se faz muito necessária. Então eu, Fagner, manteria a estrutura, porque a gente jogou muito bem, muito compacto contra a Inter de Milão e deu muito certo. Então, basicamente, a gente vai ter a troca do René pelo Gabriel Fuentes, mas não mexeria mais em nada. Só estudaria bem mesmo, sabe, os pontos do Al Hilal, no caso do Renato Gaúcho, para poder a gente ter as nossas armas de enfrentar, de envolver e também de conseguir essa classificação histórica e heróica para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E quem vem lá do outro lado? Será que vem Palmeiras? Ou será que vem Chelsea? Difícil opinar quem vem, mas eu acredito que o Chelsea ele venha desse confronto entre o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu 3 jogadores importantíssimos. Murilo, lesionado, Gustavo Gomes vai cumprir suspensão porque foi expulso contra o Botafogo e o Piquerez também está suspenso dessa partida contra o Chelsea. É uma perca significativa para o Palmeiras, só que o Chelsea também não tem o Moisés Caicedo, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Falando aqui do Fluminense, a gente não tem só o René que está fora. O restante está todo mundo disponível, até o Soteldo pode estrear contra o Al Hilal, já podia estrear contra a Inter de Milão. Agora é o seguinte, o centroavante, Mitrovic, ele tá fora do Mundial de Clubes pelo Al Hilal, um centroavante perigosíssimo, artilheiro nato, e também eles têm o jogador que é o Salem Aldassari. Salem Aldassari é um jogador que, cara, é muito bom, é um ídolo, é capitão desse time, é um ídolo do Al Hilal e tá fora porque também se lesionou. Então o Al Hilal tem essas 2 baixas para poder seguir na Copa do Mundo de Clubes, mas mesmo assim é um time que, cara, é como se fosse um europeu, só que da Arábia. O time é muito rico, então eles podem contratar, tanto que tem aí, ó, o Bono é um grande goleiro, o João Cancelo, tá? Tem o Koulibaly, que também estava jogando na Europa. Então, cara, é um grande duelo que vamos enfrentar na sexta-feira.
Voltemos com a humildade, voltemos com a simplicidade e todo mundo trabalhando junto, em unidade. Porque, mais uma vez, eu acredito na nossa classificação. E aí, na semifinal, um jogo de cada vez, até a gente chegar na grande decisão. Estamos entre os 8 melhores times do mundo. E isso já é para nos orgulharmos demais. Espero que o Fluminense possa fazer uma grande partida, mais uma grande partida, e nos presenteie com uma classificação heróica para a grande semifinal da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, beleza? Deixa eu mandar um grande abraço para o meu amigo Mário, que contribuiu para o nosso crescimento do canal Meu Tricolor, fazendo um pix de R$20. Meu amigo Mário, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua parceria. Tamo junto, meu irmão. E, gente, eu peço para vocês, para você que pode, você que é um patrocinador, você que é um ajudador desse canal, do nosso projeto Meu Tricolor. Tô deixando o pix aqui embaixo, meutricolor39@gmail.com. Para você que pode nos ajudar com qualquer valor, toda contribuição que você possa, eu te agradeço aqui pessoalmente, fala o valor que você está mandando para a gente, qualquer valor é importante. Se você puder, se torne cada vez mais um apoiador do canal Meu Tricolor. Tamo junto, um grande beijo no coração, a gente volta no próximo conteúdo. Valeu, galera!